Olá pessoal, tudo bem? Renan Porto aqui de novo, falando um pouco sobre novo líder, né? A nova primeira liderança. Essa jornada que é para quem está assumindo agora o papel de gestor, de líder, e estão com desafios e querem crescer, querem se desenvolver. Eu trouxe aqui hoje alguns assuntos sobre funcionários, sobre os nossos colaboradores, né? Algumas dificuldades que a gente pode ter, algumas dificuldades que a gente pode enfrentar e algumas barreiras, talvez alguns obstáculos que os funcionários, né, nossa equipe pode apresentar para a gente na nossa posição como líder. Aproveitando, eu queria deixar a oportunidade para aqueles que estão assistindo, se vocês querem que eu fale sobre algum tema específico, comenta aqui, né, no vídeo mesmo, manda uma mensagem para mim sobre algum tema que você queira saber, se você quer divulgar, de compartilhar comigo alguma dificuldade, alguma oportunidade, alguma coisa que você queira melhorar, qualquer coisa nesse sentido, para eu produzir também uma resposta para você. E eu acho que as dúvidas são comuns de todo mundo, assim como eu tenho dúvidas hoje sobre liderança e tive na minha primeira liderança, outras pessoas também têm. Então, comentem aqui que eu trago para vocês em próximos vídeos. E começando um assunto que eu quero falar, eu acho que o primeiro passo, né, para a gente que é novo, para a gente que é líder pela primeira vez, que a gente não pode deixar cair, não pode deixar a peteca cair, a gente tem que ser bom no que faz. O que isso quer dizer? Poxa, reconheça que você, como gestor, você já trabalhou, né? Ninguém começa a carreira já como líder. Então, você já trabalhou em alguma coisa que seja, qualquer coisa. E você foi promovido porque acreditaram que você, aliás, você foi promovido porque você apresentou um ótimo, um excelente resultado em alguma coisa. Então você é bom nisso que você faz. Saiba disso. Isso eu acho que você tem que deixar gravado na parede, gravado na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, onde você trabalha, onde quer que você trabalhe. Lembre sempre disso. A razão, o motivo por qual você foi promovido. Isso você tem de melhor. Então, seja bom no que faz. E seja humilde o suficiente de entender que a gente não é bom em tudo. Que a gente tem sim falhas, que a gente tem defeitos, que a gente em algum momento vai deixar isso aflorar. A gente vai errar, a gente vai pisar na bola, isso vai acontecer. Mas o mais importante é que você saiba que você é bom. E seja bom naquilo que você faz. E aí vou dar um exemplo. Para mim, né, na minha experiência, eu fui promovido porque eu era bom com números, né, com o controle de custos. Eu tinha lá um desafio, na verdade, uma responsabilidade sobre o controle de gastos, né, da minha empresa. E eu era bom naquilo, eu conseguia controlar muito bem aquilo. Quando eu fui promovido, eu tenho certeza absoluta que uma das qualidades que me promoveram foi o controle, né, a gestão que eu apresentei durante a minha fase que eu não era líder. E aí, quando eu fui líder, eles falaram, não falaram isso para mim, mas eu acredito que assim, ó, Renan, eu sei que você controla bem isso, você vai continuar entregando isso aqui, e agora eu preciso que você seja líder e entregue outras coisas, além disso que você já entrega, né? Obviamente, quando você é promovido, ninguém vai continuar, ninguém vai cobrar você daquilo que você já entregava, porque espera-se que você entregue o que você já entregava, porque o seu patamar mudou, o seu degrau mudou. A dificuldade da sua responsabilidade, do seu trabalho, agora é outro. Então, aquilo que você sempre entregou até aqui, ninguém mais vai te cobrar, porque isso aqui agora é com você já sabe fazer isso. Mantenha a consistência, seja bom no que faz. Mantenha essa consistência dessa entrega. Não deixe a peteca cair. Agora, daqui para cima, tamo junto. Daqui para cima, provavelmente seus gestores também vão te falar algo nesse sentido e vão te dar suporte suficiente, o apoio necessário para você crescer. Então, seja bom no que você faz, não deixe a peteca cair. Tudo aquilo que você entregou até ali, seja qual for a sua entrega, você vai saber disso, não deixe, seja referência, seja bom naquilo. Por quê? Além de você ganhar credibilidade, né, continuar com a sua credibilidade naquele assunto com a empresa, ou seja, você pode até virar a ser referência,
Caso a sua empresa seja grande, se a empresa tenha filiais, tenha outras filiais em outras cidades, outros estados, você vai virar uma referência, você vai virar um mentor daquele assunto, podendo até ensinar outras pessoas além da sua equipe, tá? Essa é uma possibilidade. Mas mais do que isso, para a sua equipe, para as pessoas que estão ali ao seu redor, isso dá credibilidade para você também, porque você não está ali simplesmente porque alguém gosta de você, ou, né, porque às vezes pode passar isso na cabeça, o fulano de tal foi promovido porque é o melhor amigo do fulano, do ciclano, ou seja, sei lá por que razão, as pessoas pensam, né? Então, seja bom naquilo que você faz, continue sendo bom naquilo que você faz, porque isso vai aumentar a credibilidade na cabeça das outras pessoas, daquela sua equipe. Porque, afinal de contas, o gestor, o líder, aquela pessoa que está acima da gente, a gente tem que ter alguma coisa que a gente admira, né? Pelo menos uma coisa. Porque se não tiver nada, se torna muito mais difícil a gente conseguir passar por aquilo ali, né? Conseguir influenciar aquelas pessoas. E aqui, quando eu falo que você tem que ser bom em alguma coisa, não necessariamente tem que ser técnico, tá? A gente pode separar aqui em habilidades comportamentais e habilidades técnicas, né? Habilidades técnicas, basicamente, né? Eu comentei de uma habilidade técnica minha, que era sobre uma gestão de custos, né? Eu conseguia apresentar uma gestão, controlar uma gestão e medir. Então, na minha função lá atrás, eu tinha certo, eu tinha o controle de que estava acontecendo e eu deixava aquilo visível para todo mundo, para que todo mundo soubesse. Eu era também transparente. Eu falava, gente, ó, a gente está bem, fica tranquilo, podem ir, podem gastar, pode usar. Ou não, ó, a gente estamos mal, a gente precisa economizar, vamos reinventar, vamos ser criativos, vamos fazer um trabalho aqui para a gente buscar aquilo que a gente perdeu, enfim. E a gente ia controlando isso com o passar do tempo até fechar o ciclo. E aí, essa era a minha habilidade. Agora, se a sua habilidade é relacionamento, digamos, interpessoal, ou seja, as pessoas gostam de trabalhar com vocês, as pessoas gostam de estar ao seu redor, isso é uma habilidade. Afinal de contas, né, eu comentei já, pessoas que não se relacionam, líderes que não se relacionam, é muito difícil de entregar qualquer resultado, porque o líder depende 100% da equipe. Então, se ela não consegue relacionar com ninguém, como é que ela vai entregar? Então, uma habilidade como o relacionamento interpessoal, e às vezes eu vejo essa habilidade em diversas avaliações que eu fiz nas empresas que eu passei, tem lá, né? Relacionamento interpessoal. Às vezes as pessoas colocam relacionamento interpessoal para poder justificar uma nota baixa de outro comportamento técnico, por exemplo. Mas, de fato, algumas pessoas não conseguem ter relacionamento interpessoal. As pessoas, tipo, não com todo mundo, né? Às vezes a gente tem afinidade com uma ou duas pessoas, as pessoas ali mais próximas da gente, mas pessoas de outro setor, pessoas de outra empresa, de outra filial, digamos assim, de outro, né? Ou dentro da empresa mesmo, não consegue lidar. Você entra, as pessoas saem, ou não tem conversa, fica aquele silêncio. Então, a habilidade como relacionamento interpessoal para um líder, isso é importantíssimo, porque imagina quanto isso vai abrir o caminho para você. Você consegue falar com a sua equipe, você consegue conversar com a sua equipe, você consegue conversar com outras equipes também. Que é importante para o seu resultado, porque o seu resultado não é sozinho, né? Nenhum setor trabalha sozinho, todos os setores dependem um dos outros. Por exemplo, financeiro fala com todo mundo. Financeiro é o dinheiro da empresa, todos os setores usam dinheiro, então precisa relacionar com todo mundo. Comercial depende da operação, comercial também depende do financeiro, para saber se vai ter como a gente abrir mão de alguma coisa. Enfim, né? É isso que eu queria trazer para vocês. Seja bom no que vocês fazem, seja referência naquilo. As pessoas da sua equipe precisam ver, dar valor para você naquilo. E assim, quando surgir uma dificuldade dentro da equipe sobre aquele assunto, sobre um assunto que você domina, que você é realmente bom, tente sempre explicar. Você é o coach, você é o líder daquele assunto, você sabe mais do que todo mundo sobre aquele assunto. Então, poxa, ensine. É fácil ensinar. Quando a gente domina um assunto, é fácil. A gente precisa lidar com as nossas emoções, né? Porque às vezes a gente sabe tanto
que as coisas são tão fáceis pra gente que a gente faz de olhos fechados com as mãos amarradas nas costas, ou com os pés nas costas. As outras pessoas não, né? Elas acabaram de chegar, elas não têm como saber disso. Então a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, porque a gente vai ficar irritado, a gente vai ficar sem paciência e vai, enfim, começar a gritar, começar a espernear, vamos logo, tem que fazer isso logo, você é um idiota, você não sabe fazer isso. E aí tem que tomar muito cuidado, porque aí você perde toda a credibilidade que algum dia você ganhou por saber muito sobre aquele assunto. Esse é um assunto, então, que eu queria trazer para vocês. Tem outros aqui, acho que dá tempo da gente falar um pouco sobre isso. Esse outro assunto eu acho bem interessante, tem até uma outra pergunta que me fizeram, que é em relação a pessoas mais experientes que a gente. Então, sou líder, sou novo líder, acabei de chegar na função de liderança, trabalhava antes só na execução, tinha todos os colegas e pessoas que trabalhavam há mais tempo do que a mim, eu sou mais novo, às vezes ali tem pessoas mais novas do que eu, enfim. E aí eu sou líder e agora na equipe tem pessoas mais experientes do que eu. Como é que a gente lida com isso, né? E aí eu vou desenhar aqui, eu posso até desenhar, acho que a minha posição quando eu fui promovido, porque quando eu fui promovido então, tinha muitas e muitas pessoas mais experientes que eu, até de tempo de casa, talvez não tão experientes do que eu naquela empresa, mas tinha mais tempo naquela empresa. Né? E queira ou não, pessoas mais de outras gerações, geração Baby Boomer, que deve ter pouquíssima gente hoje no mercado, mas geração X, são gerações que aprenderam que o tempo faz você ganhar promoção. Então, eu já ouvi isso de pessoas até de geração Y e geração Z, mas hoje não se fala mais sobre isso, né? Então, as pessoas mais antigas acreditam ou acreditavam que era só a gente entrar na empresa, trabalhar, fazer o nosso papel, que com o tempo a gente ia ganhar uma promoção. Semelhante, não sei se semelhante, porque eu nunca entrei no exército, mas o que eu já ouvi falar sobre o exército é que as pessoas podem subir de patente com a idade, né? Então, você pode subir a patente de capitão se você tiver mais de tantos anos de idade, não de tempo de empresa. Talvez tempo de empresa, não sei porque eu nunca servi no exército, mas pode ser pessoas mais antigas tenham isso na cabeça. Então, quando chega uma pessoa mais nova e essa pessoa se destaca, ela consegue se destacar na empresa, destacar na equipe, entregar um resultado bom, com valor para aquela empresa, a empresa decide dar um mérito para ela e dar uma posição. Acreditam naquela pessoa que ela tem o potencial de ser um líder e entregar mais valor como uma posição acima e agora líder. E como é que você faz a liderança daquela pessoa que está abaixo de você? Afinal de contas, quando você é promovido, você agora é líder, aquela pessoa que que a gente julga ser mais experiente que a gente, que está na minha equipe, eu sou responsável por ela. E de novo, qual é a função do líder? A principal função do líder são seus liderados. Mesmo antes do resultado da empresa. Por quê? Como que eu vou pensar primeiro no resultado da empresa e depois nas pessoas? Se eu dependo das pessoas para entregar o resultado. Então não faz sentido, né? Eu preciso primeiro pensar nas pessoas. Então aquela pessoa que é mais experiente do que a mim, agora é minha prioridade. Eu preciso pensar no que ela quer. Eu preciso deixar o ambiente confortável para ela. E provavelmente, né, no meu caso, eu tive algumas pessoas que não gostaram da minha promoção. Elas nem eram tão mais velhas do que eu. Algumas eu acho que eu tinha a mesma idade, algumas eu acho que até eram mais novas do que a mim. Só que as pessoas não gostaram. Elas não gostaram que eu fui promovido e elas não. E para quem é primeiro líder, né, eu na função, tinha acabado de sentar lá, cara, eu não fazia a mínima ideia do que tinha que fazer lá. Do que eu fazia com aquele sentimento daquela pessoa. Poxa, eu não queria que ela sentisse aquilo por mim, eu queria que ela ficasse feliz por mim. Eu dei duro, eu trabalhei pra caramba, eu mereci estar naquela posição. Não que ela não mereça, talvez ela também mereça. Mas alguma coisa eu fiz que as pessoas me reconheceram. E eu fui escolhido. E eu não sabia, né? Então quando você está na primeira liderança, é difícil também entender isso e conseguir fazer alguma coisa
para evitar aquilo. E pode ser até comum, eu não sei, aí já também não sei, mas tem pessoas que vão pensar em demitir essas pessoas ou vão querer enfrentar. Ah, lembrei aqui, teve um caso de uma situação dessa, não comigo, mas que de um conhecido que foi promovido. A pessoa, outra pessoa da equipe não gostou disso e começaram a se enfrentar. E um ficou provando para o outro que era melhor. Então, o que não foi promovido queria provar que quem foi promovido não mereceu. E quem foi promovido, pior do que provar para ele que mereceu, é mostrar para os outros que ele não mereceu. Então, isso é, de longe, o pior cenário, porque a gente tem que pensar e a gente tem que olhar para o nosso funcionário, para o nosso colaborador. Essa é a tarefa do líder, essa é a tarefa do gestor. Então, como que eu vou lidar com um profissional exigente? Com um profissional mais habilitado do que eu, digamos assim, com mais expertise do que eu. Talvez não para liderança, mas sobre o negócio em si. Isso acontece muito quando você entra numa empresa nova, por exemplo. Você não entende nada da expertise daquele negócio, daquela empresa. Não entende nada, zero. Né? É comum você ver pessoas que saem de uma empresa de aviação e vão para uma empresa de, sei lá, caixinha de fósforo. O que é que uma empresa tem a ver com a outra? Provavelmente parte de gestão, ferramenta, Excel. Mas o core business ali, né, a expertise, a pessoa que acabou de chegar não sabe nada. Então é semelhante àquela pessoa que foi promovida na equipe e tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais experientes, é semelhante. É impossível? Não é. E o que tem que estar claro para o líder é que quando você entra naquela cadeira, quando você senta na cadeira, a sua, o seu principal objetivo são as pessoas que estão na sua equipe. Façam a vida delas felizes e você terá a sua vida feliz. Ah, mas a pessoa, ela discute comigo o tempo todo. Toda reunião ela quer mostrar que é melhor do que eu. Então ela é melhor que você. Deixa ela ser melhor que você. Coloque ela no palanque, coloque ela na vitrine, não de maneira negativa, pelo amor de Deus. É muito importante que você também saiba olhar para isso. Ela está preparada para ir para o palanque? Ela está preparada para ir para a vitrine? Porque isso pode prejudicar muito mais a relação. Você vai expor muito mais a pessoa e você consegue ter uma leitura muito melhor se ela está preparada ou não quando você está na cadeira de liderança, porque você tem mais contato com as pessoas acima de você. Então, a linguagem, né, você sabe o que a empresa espera das pessoas e principalmente da sua equipe. Se você identifica que aquela pessoa que é mais experiente do que você não consegue se comunicar da maneira certa, então ensina a pessoa a se comunicar da maneira certa e aí dá uma oportunidade. Mas como que faz isso, né? A gente tem várias técnicas, mas sendo bem superficial aqui, para a gente não alongar, você precisa ensinar ela da maneira mais transparente possível. E aí tem uma questão de relacionamento, você vai precisar conquistar e fazer algumas conexões com essa pessoa para que a pessoa consiga te entender. Então, a maior parte, na maioria das vezes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que se dedicar para essa pessoa. Pode ser que você passe o dia com ela, pode ser que você entenda realmente qual é a posição dela. Você precisa se comunicar, você precisa se conectar com essa pessoa para entender, fazer um feedback genuíno com ela. Isso não é fácil, tá? É um trabalho talvez longo, mas que vai gerar resultado, vai gerar valor para vocês, para os dois, porque a pessoa tem tanto expertise, a pessoa é tão experiente que ela é capaz de levar tudo nas costas. Ela consegue até fazer a gestão para você de pessoas da equipe. Se ela é uma referência dentro da equipe, ela já pode ser o líder da equipe. E aí te dá mais espaço para você crescer mais ainda. Isso que tem que estar claro. E você tem que fazer a pessoa enxergar isso também. Enxergar que você está ali para ajudar ela. Então vocês fazem um acordo comum. Olha, você precisa melhorar sua comunicação.
Você sabe tudo, você sabe até algumas coisas melhores do que a mim. Mas eu preciso ajustar a sua comunicação. Aqui o que a empresa está olhando é comunicação. O que a empresa dá mais valor é comunicação, porque a gente é uma empresa que fala com clientes, a gente é uma empresa que a gente dá muito valor para a comunicação, de como que a gente se comunica, enfim. E aí você tem que tentar colocar aquilo dentro da pessoa, só que não tem como você forçar isso, a não ser que você faça uma conexão com ela. E conexão você tem diversas maneiras o dia inteiro, todos os dias da vida para tentar conseguir fazer. E aí tem algumas técnicas para você fazer isso. Mas lembre-se, você é sempre o líder, sempre trabalha para os seus liderados. Você está sempre a dispor dos seus funcionários, não ao contrário. E é incrível que para construir relação, para construir essa conexão, demora. E quando eu falo demora, é relativo, tá? Eu estou falando que demora porque não é em um dia que você vai fazer isso. Absolutamente não tem como a gente fazer em um dia, né? Isso é relação, né? Ninguém vai para balada, ninguém vai para o bar, ninguém vai para um restaurante e conhece uma pessoa e fica a melhor amiga dela num dia só. Você conhece, aí você tem experiência juntos, você vai identificando os princípios, os valores e vai construindo uma relação. Pode acontecer uma semana? Mas não sei. Pode acontecer em um mês? Um mês já é um tempo bacana para você construir isso, só que você tem que dar atenção. E tem que ser genuíno também. Você não pode querer forçar nada, você não pode querer fazer, mas eu estou fazendo isso, por que a pessoa não fala comigo? Alguma coisa de errado está acontecendo, ou é só o tempo mesmo. Dá o tempo a ela. Você pode forçar algumas coisas, como, por exemplo, fechar a janela, né? Isso é simples. Agora, forçar uma pessoa a gostar de você, você vai ter que usar muita persuasão, muito poder de influência. Influência positiva, tá? E sem o lado negativo da palavra aqui, influência é bom quando você utiliza da forma boa, né? Imagina um casamento, né? As pessoas se casam porque uma influenciou a outra e eles decidiram passar o resto da vida juntos. Então é bom. Mas saiba que é um processo demorado. Então, pessoas mais experientes, deixe claro, assim, dê ouvidos para a pessoa, não fale, ouça mais, talvez até coloque em prática algum projeto que ela queira fazer. Se ela catar no seu lugar, é porque ela tem provavelmente ideias diferentes que estão acontecendo ali. Ela se sente no direito de falar, poxa, mas eu consigo fazer isso melhor que você. Então tá bom, então faz. Faz, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, porque se você errar, você vai errar só comigo, você não vai errar com a empresa. Deixa o caminho aberto para ela fazer, deixa o caminho pronto para ela fazer. E vai preparando aos poucos. Se ela não está preparada e você vai fazer a avaliação, você não está preparado para fazer isso sem mim. Por quê? Porque eu vou te mostrar. Olha só a maneira que você falou, isso aqui poderia pegar mal com fulano. A maneira que você falou foi ruim para tal setor. Ou faltou você falar alguma coisa. Vamos inserir aqui um detalhe, vamos se preparar para isso, seja isso. Enfim, seja o que for. Eu estou falando só de comunicação, mas você vai ter que fazer um mapa e um estudo daquela pessoa que você julga ser mais experiente do que você, só que ela tem provavelmente algum déficit que está impedindo ela de subir. E um ponto muito importante também é que as pessoas não são promovidas porque elas têm menos pontos ruins do que os outros. Pelo contrário, as pessoas são promovidas porque elas são muito boas em algum assunto. Porém, contudo, a pessoa pode não ser promovida porque ela é muito ruim em alguma coisa. Entende isso? A gente tem algumas habilidades que são cruciais, que são importantíssimas. E para a empresa, né? Dependendo do tipo do ramo da empresa, não dá para você ter essa qualidade ruim e colocar naquela posição, tá? Mas quando você tem diversos problemas, nenhum é gritante, nenhum extrapola do limite que a gente entende como normal, e você tem uma super qualidade, legal, vamos trabalhar essa super qualidade, vamos tornar você a referência disso. Aqui está outro ponto muito bacana de você trabalhar com uma pessoa que é mais experiente que você.
Talvez ela seja experiente em tudo que você faz, menos em uma categoria. E foi essa categoria que fez você ser promovido a líder, e não ele. Porque ele era bom em tudo, mas em nenhuma era referência. Ou seja, numa reunião de resultados, pode ser até que a pessoa apresente os resultados da área para todo mundo. Mas ela nunca se destacou em nenhum assunto. Então ela nunca foi a referência daquela reunião. Ela nunca apareceu na lista lá poxa, quem foi o melhor da apresentação? Foi fulano com aquela tal resultado. Ou, ela soube se gesticular, ela soube se postar, ela soube, enfim, seja lá o que for. Então pode ser isso algo que você consiga trabalhar com a pessoa que é mais experiente do que você. Mas para isso também você precisa saber medir a pessoa, você precisa saber fazer o mapa dela, para saber quais são as habilidades, comportamentos e técnicas que ela tem e qual que é o nível de cada uma delas, baseado no que a empresa avalia, no que a empresa enxerga, ou que você mesmo, gestor, como enxerga. Agora que você é líder, a sua opinião é mais relevante do que a dele, por exemplo, para a empresa. Então, se ele é extremamente bom em um assunto, você pode levar para o seu líder. Você fala assim, ó, líder, meu colaborador de XPTO é excelente nessa habilidade. E aí você contribui, você compartilha, fala, eu quero desenvolver esse meu funcionário nessa habilidade mais ainda, eu quero que ele seja referência. E eu quero a sua ajuda. E aí você pede ajuda dele para colocar ele em apresentações desse tema na empresa. Às vezes é um comportamento super bacana que a pessoa consegue apresentar o dela e de outras pessoas também. E aí quando tiver uma interação com outro gestor, um diretor, um superintendente, gerente geral, ou um cliente para fora, né? Se você for na área comercial, tem que apresentar para você tem clientes, você é uma facility, você tem clientes que tem que apresentar um resultado, deixa essa pessoa apresentar, deixa as pessoas falarem sobre, vamos ver como é que ela se porta, vamos dar bagagem para ela. E aí você vai começando a colocar a cadeira dela nessa pessoa, vai começando a ganhar mais relevância, mais credibilidade na empresa. E quando surgir aí uma oportunidade de promoção, o nome dela vai vir. Ah, mas o meu funcionário experiente não quer ser promovido, ele quer ficar lá. Tudo bem. Ótimo. Se ele quer ficar lá, a gente chama isso de especialista. É um cargo especialista. E para mim, assim, para mim, isso vai diferenciar de empresa para empresa, mas cargos especialistas, o nome já diz, a pessoa tem que entregar o melhor resultado possível trabalhando naquele assunto. Óbvio que você tem que medir também o tempo que a pessoa está lá. Se a pessoa está há 2 anos, a gente entende que ela está em aprendizado em diversos fatores. Em 2 anos é bastante tempo, você consegue já entregar um belo resultado em qualquer coisa que você tenha pego de responsabilidade. Talvez não em todas, mas em alguma coisa você consegue. Eu fui promovido em 1 ano e meio, né? Então em 2 anos é bastante tempo. E eu vejo também pessoas que são promovidas a cada ano, né? Porque normalmente empresas que têm um ciclo lá de gente, de ciclo de avaliação, a cada ano, né? Então todos os anos as pessoas avaliam como foi aquela pessoa, se ela pode ter um novo desafio, se ela vai suportar, se ela tem habilidade, se ela entregou, se ela fez por onde e conseguiu entregar. Então, se pessoas especialistas devem fazer muito bem o que elas fazem. Se a pessoa está lá há 10 anos, ela já não tem mais direito de errar. Então, não é que ela não tem direito de errar, todo mundo tem direito de errar, só que 10 anos você faz aquilo muito bem. Então, se você quer ficar lá, a gente tem que fazer a pessoa entregar um resultado excelente. E isso é maravilhoso para um líder, né? Porque, afinal de contas, se eu não sei se ele é melhor do que eu naquele assunto, cara, a minha função aqui é dar glória para ele. Se é uma pessoa que gosta de aparecer, se é uma pessoa que tem um perfil extrovertido, um perfil de... Coloca ele no holofote. O mérito é todo dele. Se não é, se é uma pessoa tímida, se conecta, né? Entende como que a pessoa gosta de reconhecer, mas reconheça. Seu papel aqui é apenas reconhecer, deixa ele fazer o papel dele. E a gente, como líder, tem que
tomar cuidado só com os erros no caminho e a gente vai ajudando a pessoa a não tomar tombos grandes durante o caminho. Mas pessoas especialistas não queiram, ou pessoas mais experientes que você, não queira aparecer ser melhor do que ela, você não é. O líder não é melhor que ninguém da equipe. Essa é a verdade absoluta. Assim. O que o líder faz, na verdade, é saber mais um pouco sobre estratégia e ajudar as pessoas a realizarem o que já sabem, voltado para a estratégia da empresa. Afinal, nenhuma empresa é perfeita. Ninguém tem tanto dinheiro, não sei, Google, Amazon e Facebook, mas nenhuma empresa tem tanto dinheiro para poder fazer tudo, para ser bom em tudo, para ser excelente em tudo. Todo mundo tem prioridades. A gente tem imagina agora na pandemia, todo mundo está em casa, e empresas também, profissões também estão em casa, e tiveram que escolher. Todo mundo perdeu dinheiro, de alguma maneira. E prioridades são feitas. Então, o que é melhor para a gente agora? A gente, como líder, a gente entende qual é a direção da empresa, para onde a empresa está seguindo, quais são as prioridades, e a gente vai jogar isso para baixo. Então, gente, vamos parar de fazer isso porque isso aqui já não adianta mais. A gente precisa fazer outra coisa. A empresa não está mais olhando para isso. Isso não está entregando mais valor para a empresa. A gente precisa mudar. Por exemplo, uma empresa que tem lojas físicas, não adianta mais você produzir um banner para colocar lá na porta da loja, porque não tem ninguém na loja. Então você precisa parar de produzir isso e mudar. Você precisa pensar, gente, não adianta mais. Esse setor aqui pode parar todo mundo. Vamos pegar todo mundo que está aqui, vamos pensar em uma coisa diferente. Vamos fazer um banner online, vamos fazer entregas, vamos fazer sei lá o quê. O fato é que o líder sabe, entende a estratégia e entende sua equipe. Com isso você junta o útil ao agradável. Por isso o líder sempre tem que levar para cima quais são as dores da equipe para continuar produzindo aquilo que tem realmente muito valor. E do contrário a mesma coisa, pega o que vem de cima e leva para baixo. Para parar de fazer o que a gente não tem valor e começar a fazer outra coisa que tenha valor. E se a gente entende que tem uma coisa que gera muito valor e a gente tem outras áreas da empresa semelhantes, vamos replicar, vamos compartilhar. Gente, olha o que eu estou fazendo. Veja se para vocês isso aqui também é bacana. E me fale o que vocês estão fazendo também, o que vocês estão fazendo de bacana, que eu possa imitar aqui, que eu possa fazer igual para a gente gerar mais valor para a empresa. Né? No final, eu sou um líder dessa empresa, eles são um funcionário dessa empresa, a gente tem todo mundo trabalhar para que a empresa dê certo, que a empresa ganhe mais dinheiro. No final, essa é a nossa razão de trabalhar aqui. Bom, eu trouxe para vocês um pouco sobre um conteúdo, né? Então falamos aqui sobre seja bom no que você apresentou, seja bom em algum assunto, tá? E você tem que ser excelente nisso, seja admirável para a sua equipe, para os seus pares, influencie as pessoas naquele assunto. E como que você vai tratar as pessoas mais experientes que você na sua empresa. Façam dessa forma. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.